Oi, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos então para o segundo dia do estudo desse livro incrível, Gerando no Secreto, de Flávia Teodoro. Hoje a gente vai fazer o primeiro capítulo, Amando o Lugar Secreto, o primeiro passo para gerar. Muito lindo. O que ela vem falando então? Ela vem convidando você realmente para estar nesse lugar secreto com o Senhor, né? Mateus 6, do 5 ao 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Então esse gerando no secreto vem daí, ó. Imagine a seguinte cena: todos os dias o Criador, aquele que fez o céu e a terra, que criou você, seu filho e sua família e que conhece todos os seus sonhos, convida você a desenvolver um relacionamento íntimo com Ele dentro do seu quarto. Considere o grande privilégio de ter o Rei dos Reis compartilhando sua intimidade diária. Qual tem sido a sua resposta para esse convite? Responde essa pergunta agora. Você o tem recebido com alegria, como um grande privilégio? Ou o momento da oração parece enfadonho, limitando-se a uma obrigação religiosa? Você reconhece a necessidade de orar, mas ainda luta para sentir a presença de Deus? Olha aí a reflexão, gente. Faça essa reflexão, né? É que ela fala um pouquinho mais sobre Mateus 6, né? Jesus não apenas enfatiza a importância da oração nesse versículo e do local onde devemos orar, ou seja, o local importa. Mas por que o lugar é relevante? Responde aí, por que o lugar é relevante? Porque é dentro do quarto que desenvolvemos nossa intimidade com o Pai. Claro que a gente pode chorar no chuveiro, no carro, onde quer que a gente esteja, né? Deus já falou muito comigo lavando as vasilhas, por exemplo, né? Em todos os momentos a gente pode sim sentir a presença do Senhor, com as nossas irmãs, com as nossas amigas. No entanto, a oração no lugar secreto representa um encontro verdadeiramente transformador, onde retiramos nossas máscaras e deixamos de nos preocupar com palavras bonitas ou discursos perfeitos para nos desnudarmos na presença do nosso Pai. É no lugar secreto, dentro do quarto, que posso rasgar as vestes e emitir comandos no mundo espiritual, sem que as pessoas me julguem. É nesse espaço que posso me deitar no colo do meu Pai e onde posso receber ministração do Espírito Santo com tranquilidade. Ele está nos instruindo. Fecha a porta. Isso também pode significar bloqueie todas as outras vozes do lugar de fora, inclusive a sua própria, para ouvir apenas a minha voz. É nesse local que reside nossa fertilidade no mundo espiritual, no lugar secreto. Você cria um ambiente espiritual perfeito para que novos nascimentos ocorram dentro de você e em sua casa. Amém? Então, gente, como é incrível isso, né? A gente entender isso. Aqui ela vem trazendo também, assim como a gestação natural, a primeira mudança que o lugar secreto gera é no seu interior. Rios de águas vivas começarão a fluir de você e para a sua família, e o ambiente árido começará a se transformar em um terreno fértil. Tudo aquilo que estava morto começará a reviver, porque ninguém que coloca sua esperança em Jesus é decepcionado. E é realmente, né, gente? Olha aí, no Salmos 25:3 fala isso. Nenhum dos que acreditam em ti será decepcionado, envergonhados ficarão aqueles
que sem motivo agem como traidores. Então, no lugar secreto, você pode ser ouvida, como aqui o salmista fala também no capítulo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão ao Senhor. Confiarão no Senhor. A mensagem de Jesus é clara. O homem prudente se dedica ao lugar secreto, pois é ali que ele conseguirá enfrentar os seus maiores desafios, as tempestades, sem que os alicerces sejam destruídos, né? Lá em Mateus 7, 24 e 27 fala sobre isso. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Dessa forma, busco convencê-la de que tudo o que você precisa está exclusivamente em Deus e mais próximo do que imagina. Ou seja, bem ali, no quarto, ao fechar a porta. E aqui ela novamente fala sobre os tesouros, né? Ela cita Isaías 45 novamente, né? Que ela citou ontem. Nesse lugar secreto é necessário ter disposição, coragem e entrega. É por meio de um relacionamento genuíno com Jesus que aprendemos a viver e a perceber este mundo. Conectar-se com Deus no lugar secreto deveria ser uma questão de sobrevivência. Sendo assim, certa de que os segredos e tesouros só serão revelados àqueles que se aproximam de sua presença. É necessário se aproximar com sinceridade de coração e entregar-se totalmente a Ele em oração. Como posso afirmar que amo o Senhor com toda a minha força se Ele não tem tempo reservado na minha agenda? Olha, gente, se você não consegue dedicar esse tempo, está negligenciando o mandamento mais importante. Amarás o Senhor acima de todas as coisas, né? E de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Também é nos lugares secretos que você aprende sobre obediência. A vida que reside em Deus só flui para você na medida em que Ele examina seu coração e observa sua disposição em cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Uma mulher que gera espiritualmente é aquela que decide se prostrar aos pés do Senhor e depender dele a cada passo de sua jornada. A mulher capaz de gerar espiritualmente não permite que nada atrapalhe seu relacionamento com Deus e os propósitos divinos para sua família. E aqui ela fala também que para gerar espiritualmente você precisa de tratar ali a sua vida, né? As raízes, você precisa se arrepender de todas as iniquidades e permitir que Deus trabalhe em nós para que a gente possa avançar. As iniquidades são áreas muito sutis do pecado, como orgulho, rebelião, falta de submissão, incredulidade, inveja e egoísmo. Todos nós temos sentimentos assim, e eles só serão vencidos no lugar secreto, na presença de Jesus. Quanto mais valorizo a intimidade com meu Pai, mais características do Filho se produzem em mim. Isso não acontece como mágica, ocorre à medida que eu o busco diligentemente. É verdade, né, gente? Você precisa permanecer no lugar secreto. O que é isso? É ter uma constância, né? No lugar secreto. Aqui ela menciona um versículo muito forte, que é Gálatas 6, do 7 ao 9, na verdade, né? Por quê?
Muitas vezes, né, para permanecer nesse lugar secreto sem desistir, é necessário resistir às maiores mentiras que Satanás insinua na sua mente, na mente das pessoas, que é o quê? Você nunca será capaz de ouvir a voz de Deus. Ele fala com todos, menos com você. Passar tempo em oração é uma perda de tempo. Nada está mudando. Não sinto a presença de Jesus comigo. Portanto, um passo crucial é resistir a esses pensamentos. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém, maravilhosos. Gálatas 6, 7 a 9. Então aqui fala que nós colheremos se não desanimarmos. Então é algo muito forte, uma chave poderosa realmente, né? Se a gente pegar isso daqui. E uma segunda coisa aqui, também uma segunda chave, não podemos deixar de fazer o bem, seja qual for a situação. Quem semeia para a carne, colhe destruição, mas quem semeia para o Espírito, colhe vida eterna. Estar no lugar secreto, portanto, é colher vida eterna. Quando você está no lugar secreto, você está gerando vida que muda todo o ambiente do seu lar. Então é muito importante destacar aqui também que as orações não são destinadas a comandar Deus ou impor alguma coisa a Ele, né, gente? Lógico. No entanto, através da oração, é possível reivindicar as promessas de Deus para a sua descendência. O que é verdadeiramente maravilhoso, a Bíblia também nos instrui a tornar nossas súplicas conhecidas, realizando-as com persistência e humildade. Lembre-se, mesmo quando a resposta de Deus é não ou espere, Ele continua a te amar da mesma forma que se dissesse um sonoro sim. É impossível semear no Espírito sem colher. A grande questão é que semear, assim como gerar, é extremamente cansativo, né? Lembra quando você estava com aquele barrigão enorme, prestes a dar à luz? Lembra de como parecia demorada a fase final da gestação, né? Aquela inquietação nossa, eu quero ver logo o rostinho dele, né? Uma mistura de sentimentos, né? Olha aí, uma agonia que ela fala aqui. Assim também é o processo de gerar no mundo espiritual. Você não verá os resultados imediatamente. E muitas coisas você nem terá conhecimento do que está acontecendo com o seu filho, né? E eu fiquei imaginando naquele filme da Forja, né? Tem aquele filme também do Quarto de Guerra, que é um pouco parecido, só que o da Forja é com o filho, né, que ela faz isso. E ela continua orando, perseverando, né? E as coisas vão fluindo, vão acontecendo, e ela vai olhando e vai falando, nossa, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, né? E com certeza não foi ela, não foi a força do braço dela, né? Nunca é, né, gente? Mas essa falta de resultados imediatos leva muitas pessoas a considerarem o lugar secreto como uma perda de tempo. Se você está buscando apenas resultados ao entrar nesse ambiente, saiba que ficará frustrado, assim como em uma gestação. Não podemos observar fisicamente o que está ocorrendo no ambiente da oração. A oração não é mágica, é um relacionamento. E é verdade, né, gente? Não conseguimos visualizar os anjos guerreando, decretos de morte sendo anulados, portas se fechando, passos sendo desviados do mal ou planos do inimigo sendo frustrados. Nem todos possuem o dom da visão para perceber essas coisas. Contudo, é exatamente isso que acontece quando estamos gerando algo no mundo espiritual. Se estiver confusa, corra para o lugar secreto. Se estiver triste, corra para o lugar secreto. Se foi ofendida, rejeitada, caluniada, destratada ou descobriu algo grave, corra para o lugar secreto.
É lá que você se abriga das tempestades. Em tal lugar, Satanás não pode te enganar. Por isso, ele tenta tanto impedir sua ida para lá. O inimigo odeia o lugar secreto, pois sabe que é lá que você encontra refúgio, refrigério e autoridade para continuar gerando espiritualmente. Ele deseja provocar abortos de sonhos e propósitos. Tá vendo, gente? E aí, ela nos deixa aqui também, ó, você precisa aprender a ouvir no lugar secreto. Algumas reflexões aqui sobre isso. Primeira delas, né? É que ela ressalta aqui que o lugar secreto não é um lugar para você falar apenas, mas também para ouvir. É nele que você encontra instruções. Ele se manifesta de muitas maneiras. Deus fala através da Bíblia, né? Aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a Bíblia, aqui ela fala, as escrituras sagradas são a principal forma pela qual Deus se comunica com você. Todos os dias você pode encontrar na Bíblia uma palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia também serve como a sua referência para confirmar e compreender qualquer outra mensagem de Deus. Somente a Bíblia é a regra de fé e prática para o cristão. Segundo, Deus fala conosco através da natureza, né? Salmos 19, do 1 ao 6, também fala aqui, ó: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a sua obra, a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr a seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade até o céu. Acaba a bateria. No segundo, ó, Deus usa pessoas para falar conosco. Deus também se comunica por meio de conselhos de pessoas que seguem princípios bíblicos, ou seja, os conselhos delas devem estar alinhados com os fundamentos da Bíblia. Esses princípios devem prevalecer sobre a orientação meramente humanas. Deus, no quarto aqui, Deus fala através da oração. A oração é um precioso meio de comunicação com Deus. Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quinto, Deus fala por meio de sinais e milagres. Em diversas ocasiões na história, Deus agiu de maneira sobrenatural para comunicar a sua soberana vontade. As 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, bem como muitos outros sinais e prodígios que Jesus realizou, são alguns exemplos de Deus se comunicando com as pessoas, revelando o seu poder e o seu amor. Glória a Deus, né, gente? Aqui fala, né, em João 20 que Jesus operou muitos e muitos sinais que não estão escritos aqui, né? Na Bíblia. E sexta coisa, Deus fala através de Jesus Cristo. No passado, Deus comunicou-se de diversas maneiras, utilizando mensageiros, anjos e até mesmo a jumenta para se dirigir a seus servos. No entanto, na plenitude dos tempos, Ele escolheu o melhor porta-voz para transmitir seu precioso plano de salvação. Jesus Cristo, o seu Filho. Que maravilhoso, né, gente? Nós temos a oportunidade de ter Jesus dentro de nós. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos desses últimos dias pelo Filho.
a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Sétimo e último, Deus fala através do Espírito Santo, que é a presença constante de Deus no interior do cristão, daquele que aceita Jesus. Ele auxilia na compreensão da Bíblia e na aplicação dos seus ensinamentos à vida diária. Por isso, somos aconselhados a não apagar o Espírito em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos convence dos erros e pecados, aponta o que é correto, ajudando-nos a refletir sobre o mundo ao nosso redor e a lembrar das palavras de Deus. Amém? Aqui ela também coloca um tópico. Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, por que devo orar? Você pode estar se perguntando isso daí também, né? A oração é a maneira soberana pela qual Deus nos permite acessar o seu maravilhoso reino. Talvez não tenhamos plena consciência de quão especial é o fato de podermos nos comunicar diretamente com Deus. De fato, 3 pontos caracterizam Deus, né? Ele é onisciente, onipotente e onipresente. No entanto, ele é um Deus amoroso que se agrada da sua criação e deseja se relacionar conosco. Podemos comparar essa relação com a de um pai que conhece o seu filho profundamente. Mesmo sabendo quando ele comete erros, o pai deseja que o filho humildemente reconheça suas falhas e busque orientação para trilhar o caminho certo. E é realmente, né, gente? Meu pai era exatamente assim. Quando Adão cometeu o primeiro pecado, Deus agiu da mesma forma. Ele se mostrou presente e, mesmo já conhecendo as respostas, questionou e deu oportunidade a Adão de confessar. Da mesma maneira, é essencial aproveitarmos a oportunidade de nos conectarmos e sermos guiados por nosso Pai Celestial. Ele conhece nosso caráter mais do que nós mesmos e revela que tem planos de esperança e futuro para cada um de nós, como fez com o profeta Jeremias. Por isso, quando oramos, reconhecemos nossa necessidade de redenção diante da cruz e nos vemos como ovelhas perdidas que precisam ouvir a voz do pastor. Então, oração, como ela diz aqui que John Wesley falou, é a verdadeira finalidade da oração, não é apenas informar a Deus sobre as nossas necessidades, mas informar a nós mesmos, situarmos. Olha só, orar é alinhar o seu coração com o coração de Deus. Eu achei incrível essa frase aqui. E aqui ela nos convida a orar sem cessar. O que é esse orar sem cessar, então? Quer dizer que eu tenho que ficar o dia todo no meu quarto orando? Não, né, gente? Aqui ela coloca o exemplo, né, de Daniel. Antes ela fala sobre o versículo de 1 Tessalonicenses, né? Orai sem cessar. Um versículo pequeno, mas muito poderoso. E como que nós podemos manter uma vida de oração tão constante? Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, o crente deve manter um espírito contínuo de oração. Orar sem cessar não significa estar sempre sussurrando orações. O termo traduzido por sem cessar não significa fazer continuamente, mas sim voltar a fazer constantemente. Então, é algo que devemos fazer todos os dias, constantemente, né? O exemplo de Daniel. Desde o início de seu livro, notamos sua atitude de buscar discernimento de Deus sobre os sonhos de Nabucodonosor. Mais adiante, mesmo enfrentando a proibição do reinário, ele persistiu em orar ajoelhado 3 vezes ao dia, conforme seu costume. E em uma das orações mais impactantes da Bíblia, Daniel 9, ele intercedeu pelo cativeiro da Babilônia em sua idade avançada. E aí, ao a gente observar aqui Daniel, percebemos que o seu orar sem cessar não se limitava apenas ao fato de se ajoelhar 3 vezes ao dia. Era evidente pelos frutos de uma vida inteira dedicada à voz de Deus e a viver em comunhão com o nosso Pai. Daniel enfrentou desafios em terras estrangeiras, situações que muitos não teriam fé para suportar. E isso foi possível devido ao seu constante espírito de oração.
revelando mais uma vez um estilo de vida e não um mero padrão de tempo. Amém? Então aqui, para finalizar, ela fala sobre 8 inimigos mais comuns de oração, né? De uma vida de oração. E ela fala que nós devemos decidir derrubar hoje mesmo esses inimigos. Então vamos lá? Primeiro, a falta de tempo, né, gente? Na verdade, pode ser definida como falta de prioridade. Mesmo em um mundo agitado, priorizamos aquilo que é importante para nós. Cada dia contém 1440 minutos. Você não consegue encontrar nem 30 deles para encontrar com seu Pai Celestial? Deus não merece os melhores minutos do seu dia? Uau! Gente do céu, falta de disciplina, né? O segundo. A oração requer disciplina e compromisso. Quanto mais compromisso, mais cheio do Espírito Santo você se torna. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Portanto, quando você não se disciplina, está deixando de obter sabedoria. Não ir para o lugar secreto é o mesmo que perder a guerra. Nossa, gente. E o terceiro, falta de compreensão. Alguns podem não entender completamente o propósito e o poder de estar nesse lugar. Eles podem ver a oração como um ato ritualístico em vez de um relacionamento pessoal com Deus. O quarto, dúvidas e ceticismo. Algumas pessoas podem ter dúvidas sobre a eficácia da oração. Elas podem se perguntar se Deus realmente ouve e responde às suas orações, o que pode levá-la a desistir de orar. Creia, assim como está escrito em Daniel 10:12, sua oração está sendo ouvida desde o primeiro dia. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Gente, que incrível, que maravilhoso. O quinto, vida moderna e cansaço. Muitas pessoas deixam de ir para o lugar secreto porque estão cansadas com o estresse do dia a dia. Mal sabem elas que é nesse lugar que somos renovadas. É no lugar secreto que você encontra alívio para todas as suas tensões. A Bíblia diz em Isaías 40, 29 ao 31, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O sexto, não se considera digno de pedir algo, um não merecimento. A culpa é sempre uma estratégia de Satanás para te paralisar. Não caia nessa armadilha. O Senhor te recebe como você está. Ele mesmo se encarrega de deixar você mais alvo que a neve. O sétimo, preguiça. A preguiça é uma arma traiçoeira que Satanás usa contra aqueles que desejam se tornar pessoas de oração. É a arma da carne, a sensação de impotência. Você se ajoelha, quer orar, mas não consegue dizer uma única palavra. Tudo parece muito difícil. A carne não consegue orar. Como você consegue se livrar dessa incapacidade, dessa preguiça? A resposta é: ore com a Bíblia. Leia em voz alta as promessas que falam da oração. Jesus disse: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Exponha a Ele toda a sua miséria, e enquanto você fala com Ele e lê sua palavra, de repente perceberá a faísca da oração acendendo seu coração, fazendo desaparecer sua preguiça. Oitavo, distração. Você não consegue se concentrar? Outros pensamentos vêm à sua mente quando você quer orar? Durante a oração, de repente você percebe que seus pensamentos estão bem longe? Essas são armas do inimigo que você derrota orando em voz alta. Diz assim no Salmo 55, 16 e 17. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá minha voz. Ore
com voz forte e audível, e as distrações não terão poder sobre você. Glória a Deus. Vamos orar então? Amém. Depois de uma palavra dessa, né, gente? Não tem como terminar de outra forma. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Nós te rendemos graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é lindo, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Coloca a tua mão sobre cada uma dessas mulheres que estão acompanhando esse estudo, que estão lendo esses livros, que querem, Senhor, algo novo, algo diferente da parte do Senhor, querem aprofundar, querem amadurecer mais, Senhor, em Ti, Pai, que o Senhor possa nos presentear com a Tua presença todos os dias. Transborda, Senhor, sobre nós rios de águas vivas, rios de águas purificadoras, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigada, Senhor, por mais uma vez estar conosco. Nós queremos ir para o secreto todos os dias, Pai, ter um encontro marcado com o Senhor. Entregar as nossas primícias, entregar o nosso melhor a Ti. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Obrigada. Amém. Amém, maravilhosas. Amém. Então, até amanhã. Vai ser menor os próximos dias, tá, gente? Porque a introdução e o capítulo 1, eles são maiores um pouco. Mas quando a gente chegar nos 40 dias, de fato, vão ser menores, tá? Vai dar aí umas 2 folhas por dia somente. Então, bora. No capítulo 2, vai falar, amanhã, né, nós vamos falar sobre disciplinas espirituais que geram resultados sobrenaturais. Amém? Então é isso. Até amanhã. Não esquece de compartilhar esse vídeo, curtir e comentar também o que Deus mais falou com você aqui. E se inscrever no canal. Beijo, beijo. Bora.